André Coutinho, hoje de Fortaleza. Pra quem não tá na nossa live, Coutinho tá num ônibus, mas vai falar de uma história, né, Coutinho? Que eu vou ser sincero, eu achei que era impossível de acontecer. Boa tarde pra você, Coutinho. Fala, Coutinho. Ótima tarde a vocês. Então, gente, que história maluca, né? Pra quem Ainda não mais pra quem acompanhou, viaja pouco de avião como Coutinho, né? É melhor estar no ônibus. Mas olha, eu vou dar aqui só primeiro a moral da história. A moral da história pra mim é que eu fico cada vez mais tranquilo de viajar de avião, sabendo que vou contar a história pra chegar até essa moral da história. É o seguinte, vamos lá. Um passageiro, um maluco, um lunático, um idiota, perdão da palavra, acabou abrindo a porta de emergência de uma aeronave de uma companhia aérea sul-coreana. Essa companhia aérea se chama Asiana Airlines, tinha quase 200 passageiros a bordo e ela fazia uma rota no sentido do aeroporto internacional de Daegu, que fica a 240 quilômetros de Seul. Para quem está nos acompanhando na live do YouTube, as imagens impressionantes do avião, com tudo voando, literalmente, não só o avião, mas tudo voando, o cobertor das pessoas, aquele paninho que fica no encosto da cabeça, e as pessoas em pânico com a porta escancarada. E aí algumas perguntas já foram feitas por muita gente que viaja de avião, que tem medo de avião. Ué, quer dizer que qualquer pessoa pode abrir a porta de emergência de uma aeronave? Por que as máscaras de oxigênio que cairão automaticamente não caíram automaticamente? E aí eu fui conversar com dois pilotos, um da Airbus e outro da Boeing. Esse era um equipamento da Airbus, era um A321, e eles me explicaram o seguinte: essa aeronave que esse idiota abriu a porta estava ali a mais ou menos 200, 300 metros de altitude no máximo, já no processo de pouso. E nessa altitude, a pressão já está muito parecida com relação à parte interna do avião e à parte externa. Por isso foi possível ele abrir a porta. Qualquer pessoa tem condição de abrir a porta de um avião? Qualquer pessoa tem condição. Por isso que quando você vai numa saída de emergência, você tem que responder uma série ali de questionamentos e você tem que estar apto, etc e tal. E as instruções são muito simples. Então, peraí. Então quer dizer que a partir de agora, eu vou pegar um voo amanhã, algum lunático, idiota, pode abrir a porta e colocar todo mundo em risco? Teoricamente não. E aí eu explico por quê. Quer dizer, os pilotos me explicaram o porquê. Porque a pressão numa altitude, pelo menos acima de 1.000 metros, é absurda. Quando o avião estiver em voo de cruzeiro, nenhum ser humano tem força para abrir uma porta. Pressão que vem do lado externo. Então, calma, gente. Ele só conseguiu. Deve ter tido algum de pequena falha e porque o avião estava muito próximo do solo, portanto, com a pressão muito parecida de dentro. Por que não caíram as máscaras de oxigênio? Justamente por causa disso, porque a pressão era muito parecida, então não havia necessidade de as pessoas utilizarem de um oxigênio para poderem respirar. Tanto é que todo mundo respirou, o avião acabou pousando em segurança e 9 pessoas foram hospitalizadas, mas com o susto, o famoso susto, nenhum tipo de ferimento, mas isso, ninguém precisa ficar assustado, com medo, nenhum ser humano vai ter força para conseguir abrir uma porta de um avião em pleno voo que coloque em risco os passageiros. Agora, óbvio que ele colocou em risco e essa pessoa acabou sendo detida, ela está presa na Coreia. Não, e eu fico imaginando aqui, a primeira pergunta que veio de um ouvinte era, ele foi preso? Por favor. Por favor, não dê ideia, foi preso, foi preso. E, Coutinho, a Nanda, ela pergunta, olha, mas os comissários não aparecem na gravação. Talvez exatamente por isso, né, pela proximidade do pouso, eles estavam já posicionados ali nos seus lugares, devidamente sentados, e não teve jeito, né? Meu Deus do céu, que desespero. Eu tô com o Coutinho. Sim, exatamente isso, Thaís. Qualquer pessoa que estivesse de pé, sem cinto de segurança, estaria em risco. Tinha uma porta aberta e escancarada. Não tinha pressão suficiente, ou diferença de pressão suficiente, para julgar as pessoas. Mas é uma porta escancarada de um avião com aquele vento batendo. Diga, Sandro. O ouvinte mandou aqui, abrir a porta de avião em alta altitude só em filme. Bom, o Tom Cruise, Missão Impossível, deve ter feito algumas vezes já. Vou te dizer, eu concordo, tô com o Coutinho, acho super seguro voar de avião. Mas assim, sabe, a lista de medo foi atualizada? Daquelas Total. que você nem imagina, pronto, check, tem mais um medo que eu passei Compreendo a as ter. 9 pessoas, né, que foram parar no hospital. Seria a Exatamente. 10ª. Coutinho, rapidinho, 30 segundinhos, destaque do Partiu nesse final de semana? O Partiu Band News deste final de semana vai falar sobre muitos destinos. Eu não lembro do Partiu Band News deste final de semana. Posso falar?
Eu vou ser sincero, não lembro. Você lembra qual é o partido? É maravilhoso, assim. Eu gosto da honestidade. Sabe quando você vai tentando buscar na sua cabeça? E eu não lembro. Eu explico por quê, gente. Eu tava na semana passada... lembrei, agora eu lembrei, perdão, gente. Na semana passada eu estava em Nova York com a MSC, acompanhando uma nova rota de MSC Maravilha, que é o irmão mais velho do MSC Grandiosa, que vai estar na temporada brasileira de cruzeiro a partir de outubro. Então eu vou falar dessa nova rota partindo de Nova York. É que é uma viagem atrás da outra. Agora eu já estou em Fortaleza, então a nossa cabeça às vezes fica maluca. Então eu peço perdão pelo meu lapso, mas vamos falar de navio de cruzeiro neste final de semana no Partiu Band News. Bom, pra você ver que nada aqui é combinado, mas acontece, Coutinho. Mas assim que é bom. Tá feito o convite. Um abraço, Coutinho. Beijo. Valeu, gente. Desculpa a vergonha. Beijo.